Vamos lá, pessoal. Agora a gente vai comentar um pouquinho sobre a tireoide, certo? E aí é outro sistema muito importante em questão de metabolismo basal, porque não sei se vocês sabem, o metabolismo de todas as células do nosso corpo vem por causa da sintetização dos hormônios tireoidianos. Eles que são fundamentais para dar energia para as nossas células, seja qualquer célula do nosso corpo. Então, uma pessoa, por exemplo, que tem hipotireoidismo, que é a falta, né, de alguns hormônios da tireoide, a pessoa ela fica fraca, pode ter anemia, certo? Já ao contrário, o hipertireoidismo faz com que a pessoa fique com muita energia, certo? Então, lembrar que se na questão estiver falando tireoide, lembre que a presença deles dá disposição, dá energia para as nossas células. E aí aqui, focando na histologia, a gente tem que saber que é uma glândula, certo? Que está na região anterior do pescoço. E ela tem praticamente dois grandes lobos, né? Que a gente chama de lobos, certo? E nela também a gente tem praticamente outras quatro glândulas pequenininhas, que a gente vai chamar de paratireoide, que são essas bolinhas aqui, ó, que também tem função, certo, no nosso corpo, de secreção de hormônios também, o famoso paratormônio, certo? Então, a gente tem que entender isso, que existe tireoide é uma coisa, a paratireoide é outra coisa, certo? Então, existe uma diferença, tireoide e paratireoide. Porém, o que vai cair em vocês é sobre tireoide. E aí, a gente tem que entender o seguinte, ela é uma glândula endócrina, certo? Ela contém dois grandes lobos laterais, como a gente já estava falando, e ela é conectada por um istmo, que é uma região central, que conecta os dois lobos, certo? E a glândula, ela é circunscrita ou circundada com tecido conjuntivo, certo? Então, tecido conjuntivo é o que vai circular a glândula da tireoide. Só que não é isso que vai cair na prova, certo? O que vai cair são as células. Igualmente a pâncreas, aqui vai ser cobrado as células, porque vocês precisam saber o que são as células principais, o que são as células foliculares, o que é o coloide, o que é as células C, certo? O que é as células parafoliculares, vocês precisam saber disso, certo? Porque existem hormônios que são sintetizados. A gente vai falar aqui do hormônio T3, a gente vai falar do T4, o T3 é o triiodotironina, o T4 é o tetraiodotironina, a gente vai falar aqui da calcitonina. Então a gente precisa saber quais células vão secretar, igual em pâncreas. Saber que beta secreta insulina, alfa secreta glucagon. Então vamos de início começar a falar na região do coloide. O que é o coloide, meu senhor? Vamos comentar um pouquinho sobre ele. Deixa eu só apagar aqui, certo? E aí, pessoal, o que é o coloide? O coloide, pessoal, ele é uma substância que é toda gelatinosa, como se fosse uma gelatina, certo? E nessa gelatina, a gente tem muita proteína, certo? E aí, a proteína, a gente chama da proteína, que é a proteína da tireoide, que é a famosa tireoglobulina. Então, a tireoglobulina é a proteína da tireoide, que vai ser utilizada para ser como meio que um precursor para os hormônios tireoidianos. Então, a presença da tireoglobulina, deixa eu escrever aqui para vocês saberem, ó, tireoglobulina, ela fica no coloide, certo? E ela vai ser utilizada para ser precursora de hormônios tireoidianos, certo? E aí lembrar que a gente vai ter células que vão circundir o coloide, certo? E células que vão estar exterior ao coloide. E aí a gente tem que saber um pouquinho sobre isso, certo? Ó, massa gelatinosa, exatamente como eu estava falando. E aí a gente vem para cá, ó, aqui o coloide, um desenho mais tranquilo, né? Sintetizando as proteínas aqui do meio. Fora o coloide, a gente vai ter o que, pessoal? As células foliculares. Ó, célula folicular, que vai estar circunscrita ao coloide. E nós teremos as parafoliculares, que são essas verdinhas. E elas têm funções totalmente diferentes, pessoal. Porque a gente pode chamar de folicular e parafolicular, é o nome mais correto a se falar. Porém, a Bruna pode botar uma casquinha de banana. E aí, qual é essa casquinha de banana que ela pode botar? Folicular, ela é chamada de célula principal. E parafolicular é chamada de célula C. Por que C, meu senhor? Porque ela secreta um hormônio que controla, pessoal, o metabolismo do cálcio, que é a calcitonina.
Então, as células parafoliculares, as parafoliculares, são também conhecidas como células C e estão localizadas entre os folículos, certo? E elas secretam calcitonina, que é um hormônio que vai estar envolvido, certo, na regulação dos níveis de cálcio no sangue, certo? Então, precisa saber disso. Secreta calcitonina em células parafoliculares. Já as células foliculares, que são as células principais, elas vão produzir os hormônios T4, o hormônio T3, certo? E aí são hormônios que são muito importantes para o metabolismo, certo? São células cuboides, porém elas podem variar os seus tamanhos, certo? E são responsáveis justamente por esses hormônios que a gente estava falando. Então já tem essa grande diferença, eu quero que vocês saibam, certo? A diferença da produção da calcitonina, certo? E do T3 e T4. A gente já pensa nisso. E aí, meu senhor, tá, produz a calcitonina, mas o que é que a calcitonina faz? A calcitonina, pessoal, ela diminui os níveis de cálcio no sangue. Então, ela inibe a atividade dos osteoclastos, certo? Então, ela vai diminuir os níveis de cálcio no sangue. Ela retira o cálcio do sangue e coloca onde, meu senhor? No osso. Então, é um hormônio que é muito importante para prevenir o que? Osteoporose, problemas ósseos, certo? Então, uma tireoide funcionante é muito importante. Ou seja, um senhor que está tendo hipotireoidismo, ele pode estar com um problema nas células parafoliculares, que são as células que vão estar secretando calcitonina. Então, saiba diferenciar aqui a diferença, a localização e o formato das células parafoliculares das células foliculares. Tem que saber, certo? E aqui está um resuminho sobre os hormônios, né? A triiodotironina, a tetraiodotironina, certo? Aqui a calcitonina. E aí, ó, como eu falei para vocês, tanto o T3 como o T4, porque o T3, pessoal, quer dizer que ele tem 3 iodos. Aí, se a gente coloca mais um iodo nele, ele se torna T4. Eles participam da mesma molécula basal. E eles regulam a quantidade, certo, de energia. Eles fazem o que a gente chama de metabolismo basal. Então, eles vão aumentar a utilização de carboidrato, proteína, certo? Então, assim, isso é muito importante para as nossas células. Ele dá energia para as nossas células. E a calcitonina, como eu já falei para vocês, vão colocar mais cálcio no nosso osso. Lembrar que existe uma relação, certo? O hipotálamo, ele tem, né, que a gente chama na hipófise anterior, junto com o hipotálamo, ele estimula essa secreção desses hormônios. Então, o ser humano ele recebe estímulos dessa região neurosensorial. Porém, como aqui é em histologia o que a gente está falando, vocês precisam saber essas células. Essa célula já vai garantir, no máximo, 2 questões para vocês. Então, vocês precisam saber urgentemente essas células, certo? Então, não tem bicho de sete cabeças, ok?